Mateus capítulo 24, verso 36. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Aqui Jesus está no sermão profético, no sermão escatológico, como se é conhecido. E Jesus, ele vai expressar algo muito cabuloso nesse versículo. Jesus aqui ele está falando no momento de sua vinda, de seu retorno. No momento em que ele iria vir buscar os seus eleitos, seus salvos. E Jesus ele vai dizer que naquele dia e hora ninguém sabe. E é um evento, ele deixa bem claro que é um evento que iria acontecer. Que é um evento real. Que é um evento que está marcado. Porém, a única distinção deste evento que o torna tão impressionante e tão surpreendente é que o dia e a hora nós não iríamos saber. Jesus, no verso 35, ele vai falar sobre a parábola da figueira. Ele vai fazer uma ilustração a respeito da figueira, quando está brotando novas folhas. Pela experiência ou pela lógica da tradição judaica, todos sabiam que estava próximo o verão. E ele vai dizer que na mesma semelhança, quando nós vimos todos os sinais, saberia que ele estava próximo. E no verso seguinte ele vai dizer algo que vai fechar esse trecho e vai dizer que o dia e hora ninguém sabe. Que ninguém saberia o momento exato a qual o Filho do Homem ele haveria de vir. Então, queridos, nos mostrando a forma específica em que esse evento irá se realizar. Ou seja, será um evento que irá nos pegar de surpresa. Se nós formos olhar, querido, em diversas áreas de nossa vida, nós marcamos algo para um dia ou horário determinado. Interessante que a nossa vida cotidiana ela é feita de horários e datas, não é verdade? Certamente você tem várias coisas marcadas para essa semana. Vários horários para serem cumpridos nessa semana, né? E se não dizer, talvez, datas e horários marcados para esse mês. E também quando vamos olhar no decorrer do ano, temos datas e horários marcados no decorrer do ano. Um exemplo pode ser uma audiência judicial, talvez uma reunião importante, ou talvez tenha uma consulta médica que você está aguardando. E você aguarda ansiosamente todos esses dias, mas você olha para o calendário e algumas pessoas até fazem um círculo, né, com a caneta naquela data. E dia após dia, quando vai se aproximando, você vai olhando mais para aquela data e vai se preparando de conformidade, se aproxima para aquela data, né? E o interessante é que se talvez essa data está distante, daqui a 3 meses, hoje talvez não te causa tanta preocupação você se preparar especificamente para o cumprimento desta data. Mas quando vai se aproximando, talvez quando dá uma semana antes, tudo que for necessário para ser utilizado nesse compromisso, você vai começar a correr atrás, vai começar a se organizar por conta de você ver que está se aproximando daquela data. Por conta de quê? Por conta de que há uma data específica. Por isso que, por mais que venha se aproximando, você se prepara. Mas o interessante, queridos, é que a volta de Jesus já não é assim. Jesus ele disse que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele está nos passando, querido, que será que a data
é totalmente sigilosa. Que a data é algo que não é comunicável aos homens. Ele usa a expressão que nem os anjos do céu. Os anjos são seres celestiais, que especificamente eles têm uma função de mensageiros. Anjos são mensageiros. Talvez seriam os seres que poderiam saber esta data e poderiam até, de alguma forma, informar essa data. Porém, o texto vai dizer que nem os anjos. E Jesus vai dizer que nem o Filho do Homem, mas tão somente o Pai. Não que talvez Cristo não saiba, mas ele usa essa expressão para nos passar a tão grande seriedade, irmãos, dessa data. De que nós não saberíamos o dia exato em que ele iria haver de voltar. Então, o interessante é que em Mateus 24, no capítulo 3, Jesus está sentado no monte e chegam ele, seus discípulos particulares, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Né? Porque Jesus expressa para eles que o templo ia ser derrubado, não iria ficar lá pedra sobre pedra, e os discípulos fazem indagação. Então, quando serão todas essas coisas? E quando haverá o fim do mundo? Aqui são duas perguntas. Eles perguntam quando o templo será derrubado e perguntam também quando há de haver o fim do mundo. Ou seja, pode-se dizer que é uma pergunta embutida em uma só. E o interessante é que Jesus ele não fala a data, ele não responde sinais, ele segue falando dos sinais. Mas Jesus ele não diz o ano nem o dia específico, porque uma coisa é certa e é bíblica: ninguém sabe o dia que ele vem. Ninguém sabe o dia que ele vem, ninguém sabe a hora. Se nós formos olhar para a parábola das 10 virgens, nos expressa muito bem essa verdade. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, que haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E todas elas levaram consigo os seus azeites nas suas lâmpadas para esperar o noivo. Segundo a festa judaica naquela época, era bem comum virgens esperarem o noivo vir. E como era muito escuro a região daquela época, era necessário ter lâmpadas, né? Para que fosse enxergado o rosto das pessoas e assim colocado para dentro da festa de núpcias. E a parábola ela expressa de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Porém, diz que o tempo foi passando e tosquenejaram ou adormeceram todas elas. Porém, há um detalhe importantíssimo da parábola, que vai dizer que as prudentes levaram azeite de reserva. Mas as loucas não, só levaram o que havia nas suas lâmpadas. E diz que todos adormecem, e o interessante é que uma grande voz vem a acordá-las e dizer: lá vem o noivo. E diz que todas aquelas que estavam com azeite de reserva entraram para dentro. Porém, as loucas ainda assim foram comprar azeite. E essa parábola ela é expressa, irmão. O tamanho surpreendente e o tamanho da surpresa que será naquele dia. Olhe que todos foram pegos de surpresa. As prudentes foram pegos de surpresa tanto quanto as loucas, nos mostrando que Jesus ele virá e será de surpresa. E será de supetão. E será de uma forma inesperada. Não adianta, isso nos mostra, e essa parábola, que não adianta nós querer se preparar para amanhã. As loucas, quando viram, procuraram rapidamente comprar azeite, porém não lhes restava mais tempo. E essa parábola nos mostra, irmão, que não adianta nós querermos nos preparar para amanhã.
Um dos maiores problemas que nos atrapalha na nossa caminhada cristã e que vai fazer muitos cristãos, infelizmente, não serem arrebatados é a procrastinação. É pessoas achar que podem fazer amanhã aquilo que elas poderiam fazer hoje. E isso é a sua preparação. Então, irmãos, não adianta. Porque se esse evento é tão rápido assim, deixa eu te dizer uma coisa. Não dá tempo ninguém se preparar. Não haverá tempo, irmão, nenhum para que alguém venha se preparar, não. Mas o que nós temos que fazer? O que nós temos que resolver? Aquilo que ainda está pendente, e eu falo isso espiritualmente, aquilo que tem atingido o teu espiritual, aquilo que tem atrapalhado a tua salvação, isso tem que ser resolvido hoje. Não há mais tempo, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não vale a pena, irmão, ficarmos desprevenidos. Irmão, a pior coisa que tem no mundo, sabe o que é? É você estar desprevenido de algo. Sabia? Você está desprevenido. Você está inseguro. Sabe por quê? Porque se algo não acontecer de ruim na insegurança, tudo bem, mas se acontecer, pode lhe ser fatal. Deixa eu dar um exemplo. As normas de segurança. Se você trabalha na empresa, você usa EPIs, você usa regras e segue normas de segurança. Às vezes são normas que parecem ser tão insignificantes, porém elas servem para te proteger. Para que se vier porventura acontecer um acidente, aquela regra tão insignificante, aquele EPI, aquela norma de proteção, ela venha lhe proteger. Mas se caso você trabalhar o dia inteiro sem obedecer aquelas regras, sem usar as normas de proteção, não acontecer acidente nenhum, tudo bem, você conseguiu. Porém, você passou o dia inseguro. Mas se porventura vier a acontecer qualquer tipo de acidente, pode ser fatal. Deixa eu dar um exemplo. Os botijões de gás. Eles têm uma válvula bem de saída de segurança. Aquela válvula é para dar uma segurança. É uma norma de segurança. Mas há pessoas que esquecem, sabe? De fechar aquela válvula. Sempre que termina de usar, ou quando sai de casa, ou quando vai dormir, deixa aquela válvula. E aquela válvula, ela sendo aberta, o botijão e o fogão fica totalmente despercebido. O gás ele fica passando a toda pressão na mangueira. E fica inseguro. Deus o livre, a mangueira ela romper, poderá gerar um acidente. Se caso não acontecer nada, tudo bem. Porém, se acontecer, pode ser fatal. Assim, irmãos, é a nossa preparação, é nós estarmos para a volta de Jesus. Sabe aquele tipo de gente que, mas está dando para ir desse jeito? Às vezes está dando para ir. Agora, o interessante é que nós não sabemos o dia de amanhã. E o interessante é que relacionado a essa palavra, nós não sabemos em que momento Cristo há de voltar. O bom mesmo, sabe o que é, irmão? É nós procurarmos nos preparar. Sabe aquele motorista que o seu carro está atrasado, né? Talvez pode ser até a realidade de algum irmão que está ouvindo. Aí seu carro está atrasado. Aí você só anda com medo, só anda com medo. Mas... E se livra de ser pego em blitz várias vezes. Porém, no dia que você menos espera. Talvez no momento de lazer, no momento que você está dando para sua família, que você percebe estar em cima de uma blitz. Aí vai aquela blitz e um grande problema para você, né? Podendo perder... Eu não entendo muito de legislação, não sei se você pode perder o veículo. Eu só sei que coisa ruim, irmãos, é nós andarmos inseguro. E principalmente quando se envolve a nossa vida espiritual. Porque o que está em jogo é coisa eterna, é coisa muito séria. É coisa muito séria. Mateus 25:13 vai fechar a parábola assim, ó. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ou seja, irmãos, nós não sabemos o dia e a hora em que Cristo há de vir buscar a sua igreja. Por isso, irmãos, nós temos que
ter uma característica, já que nós não sabemos o dia e nem a hora. Talvez você está perguntando, irmão, eu não... Tá bom, eu sei que a gente não sabe o dia e nem a hora, mas o que eu tenho que fazer? O que as Escrituras nos manda fazermos, estarmos, é vigilante. Já que você não sabe o dia e a hora, todo cristão tem que estar vigilante. Por isso que a Bíblia, ela sempre relaciona muito sobre a vigilância. Lá em Mateus 24, 43, vai expressar muito bem isso. Vai dizer assim, ó, sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também, vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Jesus aqui ele usa a expressão de um pai de família, de um homem, dono da sua casa. E ele diz que se o dono da casa soubesse que havia de vir um ladrão roubar a sua casa, o que é que ele fazia? Ele ia vigiar. Ele não iria deixar o ladrão entrar e roubar a sua casa. Deus o livre, defenda. Mas se você soubesse que alguém viesse roubar a sua casa, entrar na sua casa, né? Quem já passou por um constrangimento tão grande desse, né? Sabe como é ruim. E se você já passou por isso e tivesse como voltar atrás, e sabendo que um ladrão estava maquinando em entrar na sua casa, o que é que você ia fazer? Você ia tomar as determinadas medidas para evitar esse assalto, esse furto. Certamente você ia... Perdão, Cris. Certamente você ia comunicar... A primeira coisa que você ia fazer é comunicar a polícia. Não é verdade? Comunicar a polícia para que viesse evitar esse evento. Então você ia tomar as precauções, as medidas. Você iria se preparar. Então o texto termina. Por isso ficai apercebido, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, irmãos, o cristão ele tem que agir de conformidade ao pai de família. Ele tem que estar vigilante. Ele tem que estar em alerta. E já que, por mais que ele não sabe a data, mas ele tem que estar atento de que a qualquer momento Cristo há de vir buscar. Romanos 13:11 vai dizer assim, ó: e isso fazer conhecer do tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nós nos tornamos crente. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é isso, despertarmos do sono. Que sono é esse? Talvez seja o sono de uma grande frieza espiritual. Talvez seja um sono, sabe de quê? De você hoje estar afastado da presença de Deus. De hoje você está seguindo o curso do mundo. De hoje você está fazendo o desejo da carne. De hoje, especificamente, irmãos, esse sono é você deixar e abrir mão do pecado que talvez tanto tenha te tirado da vontade de Deus e da presença de Deus. Hoje, irmãos, que é dia de nós despertarmos. O texto vai completar porque agora a nossa salvação está mais perto quando nos tornamos crentes. Cada dia que passa, o momento da consumação está próximo. Cada dia que passa, esse evento se aproxima. Esse evento espetacular. O momento em que Cristo há de vir buscar a sua igreja, irmão. Ai, é porque nós não sabemos, mas esse momento se aproxima, irmão. Já parou para pensar que cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa se aproxima esse evento? Então o que nós temos que fazer, irmãos, é estarmos vigilantes, é estarmos, irmãos, nos santificando, é estarmos aguardando este momento, irmãos. Mas, infelizmente, quantas pessoas já abandonaram essa promessa? Quantas pessoas não têm estado mais vigilantes? Quantas pessoas nem se lembram mais que Jesus vai voltar? É por isso que muitos vão ser pegos a perceber. Sabe por que tem gente? Qual foi a última vez que você meditou na volta de Jesus? Qual foi a última vez que você se preocupou com sua vida espiritual porque Jesus estava perto de voltar?
Qual foi a última vez que você viu esses sinais que têm acontecido na TV e isso lhe causou temor no seu coração? Qual foi a última vez que você se preocupou com isso? Que você se preocupou com sua família, que você se preocupou com seus amigos, que você se preocupou com seus entes queridos? Por conta de que Jesus estava voltando e que se todas essas coisas fossem resolvidas, essas pessoas iam ficar. Você iria ficar. Então, irmãos, nós temos que nos preocupar. Isso é uma mensagem urgente. Quantos pastores, irmãos, infelizmente deixaram de pregar? Quantas igrejas, irmãos, abriram mão de pregar essa verdade da volta de Jesus? Quantas pessoas, infelizmente, quantos pastores, quantas igrejas, denominações trocaram essa mensagem? Sabe por quê? Porque eles não estão nem aí para a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque na realidade eles não querem. Trocaram por teologia da prosperidade, trocaram por autoajuda, trocaram por triunfalismo, trocaram por consumismo. Sabe por quê? Porque eles não querem. Sabe por que esses falsos profetas não pregam sobre a volta de Jesus? Porque na realidade eles não querem que Jesus volte. Porque eles estão levando uma vida boa, mas não. Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, aquele redimido, santo, a qual ele resgatou das trevas e hoje colocou na maravilhosa luz, sim. Ele anseia pela volta de Cristo. O servo fiel, vigilante, ele se anseia. O momento em que Jesus há de vir buscar a sua igreja. O momento em que Jesus há de consumar, irmão, tudo, irmão. Toda a sua alma. Ele anseia, irmão, o momento em que Cristo vai tirar ele desse mundo caído, desse globo terrestre, dessa realidade cruel a qual ele vive aqui nessa terra. Ah, irmão, é algo tão maravilhoso. Essa promessa tem que arder no teu coração. Essa promessa tem que ser a tua motivação, irmãos, de continuar caminhando avante. 1 João 2,25 vai dizer, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E essa vida eterna se inicia, irmão, através da volta de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que procurar resolver aquilo que nós temos que resolver. Tá certo, irmãos? É entre você e Deus. É entre você e Deus. Lucas 21:36 vai dizer, vigiai, pois em todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer. E está de pé na presença do Filho do Homem. Marcos 13:36 vai dizer assim, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Então nós temos que tomar cuidado, né? Então o dia e a hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe isso, né? Nós temos que tomar as medidas que nós aprendemos, temos que tomar as determinadas medidas para que venha tudo dar certo, né? Porém, nós temos uma outra coisa que pode não ser um problema, se nós não estivermos preparados, né? O texto sobre a volta de Jesus, primeiro, que nós não sabemos o dia e a hora, mas em segundo lugar, irmãos, que nós podemos ser pegos de surpresa, sabe o que é? Que nos fará ser pegos de surpresa? É que será muito rápido e será de improviso. Lá em Mateus 24:27 vai dizer assim, ó, porque assim como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse texto ele nos mostra que será um evento que acontecerá muito rápido. Jesus aqui, ele usa a expressão do relâmpago. O relâmpago, num reflexo de luz. Um relâmpago é um reflexo de luz, né? E é algo muito, ele está nos mostrando que será algo muito rápido, né? Porque, irmãos, tem coisa que dá até para a gente fazer em cima da hora, se a gente for pego de surpresa, não é verdade? Imagina aí alguma coisa que você é pego de surpresa. Eu, às vezes, pego de surpresa em alguma coisa, mas a gente dá um jeitinho, sabe? Aquele jeitinho brasileiro, que nem diz, né? Há um ditado que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Assim somos nós. Muitas vezes a gente é pego de surpresa por algo. E o interessante é que, às vezes, essas coisas
Dá para nós resolver, dá para nós dar um jeitinho, né? Mas sobre a volta de Jesus, não. Não tem como nós darmos um jeito em cima da hora. Não tem como nós deixar para resolver o que tiver de resolver em cima da hora, né? Porque será muito rápido. Porque será como um relâmpago, nos mostrando a tão grande velocidade, fazendo a ilustração para nós entender. O relâmpago é um reflexo de luz. O relâmpago é um reflexo de luz. E a velocidade da luz ela é cerca de 300 quilômetros por hora. Por segundo, perdão. A velocidade da luz é de 300 quilômetros por segundo, né? Então é uma velocidade muito alta, uma velocidade espetacular, muito grande. Então é algo que será muito rápido. Só um instante, queridos. Aleluia. Pois é, queridos. Então é algo que vai acontecer muito rápido. Muito rápido. E lá em 1 Coríntios 15, 52, parte A, vai dizer assim, ó, que no momento, no abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, no piscar de olhos. Quantas vezes, irmãos, no decorrer dessa pregação você já não piscou seus olhos? Assim será a velocidade da volta de Cristo. Um momento muito rápido. Por isso, muitos serão pegos desapercebidos. Lá em Lucas 17, exatamente no versículo 34, vai dizer assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Imagina só. Primeiro, ele passa a analogia de duas pessoas estando à noite numa cama. Um será tomado e o outro deixado. Imagina só um casal. Um casal em que um dos cônjuges são fiel a Deus. É um crente fiel e outro não é. Imagina só, em um momento muito rápido. Quando este olhar para o lado, talvez em sua cama, o seu cônjuge não estará mais lá. Também ele expressa: duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Estarão duas pessoas realizando tarefa. Quando olhar, não estará. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, irmãos, nós já sabemos que não haverá momentos exatos. E agora? O que nós cristãos temos que fazer mediante a um evento em que não sabemos o momento exato? E como Jesus nos comunicou tal coisa tão pesada, já que nós não sabemos o momento exato? E como sabemos que esta data está próxima, já que ele não marcou a data, né? Nós sabemos por conta do que ele disse. Lá em Mateus 24, 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vi todas as coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Como eu falei no início, Jesus é que ele expressa a parábola da figueira. Essa parábola ele está nos mostrando sobre os sinais. Sobre os sinais de quando ele haveria de vir buscar a sua igreja. Assim como a figueira, ela, em ter as suas folhas verdes nascendo, caindo as murchas e nascendo novos brotos, simbolizava que estava se aproximando o verão. Ou seja, quando um judeu ele olhava para a figueira, naquele estado, automaticamente ele sabia que o verão estava se aproximando. Então, ele iria se preparar para o verão, por conta do sinal na figueira.
Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Ou seja, da mesma forma que a figueira anuncia o verão, os sinais anunciam a volta de Cristo. E da mesma forma que o judeu, quando via o sinal na figueira, poderia se preparar para o verão, o genuíno cristão, quando ele vê o sinal, ele se prepara para a volta de Cristo. Ou seja, isso é um alerta. Os sinais nos servem de alerta de que Cristo está próximo de voltar. Né? Em todas as áreas da nossa vida nós temos sinais e alertas. Né? Quando um evento ou alguma coisa que nós vamos fazer, quando vai se iniciar, né? Algum compromisso vai se iniciar, a gente tem um alerta. Na verdade, vamos supor, de manhã, pela manhã, talvez para você acordar, você liga o despertador. Quando o seu despertador ele começa, ele é ativado, né? Quando ele desperta, aí você acorda, você sabe que está próximo do horário de você começar a se arrumar e se preparar para ir trabalhar, né? Ou seja, o despertador é um alerta. No seu trabalho também, certamente existe alguma buzina, alguma sirene de você se aproximar do seu setor de trabalho, não é verdade? É um alerta de que está próximo ao horário de você começar a exercer o seu trabalho. Os sinais é da mesma forma. Cada sinal que a gente vai vendo é um alerta de que Jesus está voltando. E rapidamente, falando de alguns sinais, nós vemos sinais na natureza, né? Existe lá em Lucas 21:11 que haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, né? A gente vê sinais na natureza, a gente vê o aumento grande de terremoto, é muito terremoto. Sempre se surgem novos terremotos, catástrofes envolvendo terremoto, a gente vê os tsunamis, a gente vê cidades inteiras sendo inundadas através de terremotos. A gente vê com isso também catástrofes naturais, né? Vulcões, a gente vê catástrofes sendo geradas pela própria natureza, a natureza já tem oscilado. O planeta Terra não tem continuado o mesmo. A gente vê pestes, pestilências, né? Nós somos a geração que mais tem pestes. Essa palavra peste do contexto está relacionada a doenças. Nós podemos ver o câncer, como tem sido uma peste que tem se agravado dia após dia. Nós podemos ver a própria AIDS, que ainda não tem cura. E a gente vê pelos hospitais lotados, né? E dia após dia, a gente vê que surgem novas doenças em vários países e assim será a geração que mais tem pestilência. Fome, cerca de 1/3 da população mundial passa fome, né? E a fome é algo que existe, tá, irmãos? A gente vê ali na África, quando a gente vê aqueles vídeos lá na África, a gente não sabe nem o que falar, né? É um continente praticamente quase que em sua totalidade passando fome, né? Então são sinais que têm se cumprido, né? E em segundo lugar também sinais na sociedade. A sociedade ela iria esbanjar sinais. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 24:12 que possibilitar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E lá em 2 Timóteo 3:1 vai dizer: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Nos mostrando sobre os sinais que haveriam de vir na sociedade. A gente vê que a depravação moral ela pode ser vista na sociedade. Nós vemos uma sociedade totalmente depravada quando nós vemos essa juventude nas drogas, né? É algo que nos espanta muito. É algo que tem mudado muito, sabe? A gente vê jovens, adolescentes envolvidos com droga e é algo que me espanta muito, sabe? Eu sou do interior. Quem me conhece sabe que eu sou do interior mesmo, do sertão. E eu cresci naquele lugar, nunca ouvi falar negócio de drogas, essas coisas. E vim embora, eu moro em outro determinado lugar, hoje na cidade. E passei um período sem ir naquele interior e quando eu fui, retornei lá,
eu vi vários jovens que cresceram comigo nessa situação de droga e tal, sabe? Lá que hoje em dia já tem se movimentado por lá, sabe? A propagação de drogas. E eu me assustei com isso, porque eu passei minha vida toda, nunca vi ninguém ter acesso a esse tipo de coisa. E hoje está sendo tão comum, né? Nos mostrando. Talvez você conhece várias pessoas que são aprisionadas nesse vício, né? E é muito triste, sabe, irmãos, a gente vê a situação que tem se encontrado a juventude, as pessoas a respeito por conta das drogas. A violência urbana, né? A cidade tem se tornado um campo de batalha. A violência urbana tem aumentado de uma maneira horrível. E antigamente você saía de casa, você ia resolver qualquer coisa no centro, você fazia tudo, você saía despreocupado e voltava. Hoje em dia não, você já sai preocupado por conta da violência. Pessoas sem dó, sem piedade, agindo satanicamente, que pode a gente vê diversos tipos de violência, né? Uma das violências como o próprio estupro, que é algo preocupante, né? Que muitas vezes ocorre. Violência em vários lugares, nos coletivos. Hoje você sai com o seu transporte, você já sai preocupado de alguém pegar e tomar de você, roubar de você. É muito comum. Roubo de moto, de carro, ou assalto. E isso nos preocupa muito, sabe? Nos preocupa. Hoje em dia você não sai mais como antes. Pessoas saindo para o seu trabalho de manhã e sendo assaltadas, sabe? É algo que tem mudado. Tiver também a dissolução na família, o divórcio dos cônjuges do filho. O divórcio é algo que tem aumentado, irmãos. Tem chegado a níveis de 50%, sabe? Ou seja, o tanto de pessoas que estão casando estão se divorciando. É algo que tem sido alarmante, irmãos. É o divórcio na era atual, na era moderna. As pessoas têm tratado o casamento de qualquer forma e acham que pode se divorciar. O lema dessa geração é que ninguém é de ninguém, já mostrando a falta de compromisso que essa sociedade trata para com os princípios de um casamento bíblico, né? E a gente vê que o divórcio é comum. E o interessante é que o divórcio não está envolvendo tão somente pessoas recém-casadas, não, mas tem pessoas há anos de casamento. O censo afirma que pessoas com 20, 10, 20 anos de casamento estão se divorciando com mais rapidez, né? E sendo assim, problema para os cônjuges como para os filhos também, né? E a gente vê o ateísmo alimentando de uma maneira terrível, principalmente na Europa. A Europa, o berço da reforma protestante, onde foi o surgimento de grandes homens de Deus, hoje o que mais tem crescido lá é o ateísmo, o islamismo, né? E é muito triste a situação da Europa, né? A Europa por conta de tudo isso que tem acontecido lá, por conta do ateísmo, sabe? Há pouco tempo eu ouvi a respeito de um missionário que estava na Europa, exatamente em Paris, e a grande dificuldade que ele tinha naquele lugar. Uma grande metrópole, um grande país, sabe? Mas que é totalmente inaceito se ser um pregador do evangelho ali, aonde quando ele tem uma congregação lá, e ele disse que para se reunir lá é difícil, tem que se reunir nas casas, porque quando ele vai alugar um ponto para se reunir com os irmãos. Logicamente que os irmãos que nos acompanham sabem que a gente não chama o templo de igreja, mas é um local para se reunir com os irmãos. E ele diz que quando vai se reunir, encontra dificuldade das pessoas alugar, porque são cristãos, sabe? Eles não querem alugar para cristãos. E é, é complicado por conta do ateísmo. Tem crescido. E a gente vê também o homossexualismo cada vez mais forte, né? E nós enfrentamos uma grande crise financeira. A crise financeira que tem se alastrado, o desemprego, a carestia, né? E a gente vê a decadência moral de nossa sociedade, né? A gente vê a imoralidade como tem crescido, né? As mídias propagando tudo isso, sabe? Músicas imorais, promiscuidade, sensualidade, sabe? De ver esse governo corrupto,
onde dia após dia tem buscado umas novas maneiras de corrupção, de se corromper e de assim desviar milhares de reais, enquanto a sociedade, a classe C, onde as pessoas pobres sofrem as consequências, né? Mas também o terceiro sinal é o sinal do meio religioso. É um sinal que creio eu que seja o sinal mais alarmante e notório, não que os outros não sejam, né? Segundo Tessalonicenses 2:3 vai dizer assim, que ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não sucederá, sei que primeiro vem a apostasia. Então aqui Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica que antes que Jesus fosse voltar, iria ter um sinal, e esse sinal seria a apostasia. Apostatar-se da fé. Muitos iriam se apostatar, algo que iria simbolizar o momento da volta de Cristo, seria uma grande apostasia. Há quem diga que estão passando pelo avivamento. Nosso país, que tem cerca de 200 milhões de habitantes, cerca de 50 milhões se denominam evangélicos. E há quem diga que estão passando por um grande avivamento. Mas quando nós vamos ver a essência desse avivamento, não tem paralelo, não tem respaldo bíblico e nem história de ser um avivamento. Mas nós vemos mais uma apostasia em extensão e o surgimento de muitos falsos profetas. Mateus 24:11, que igualmente surgem muitos falsos profetas. E Jesus ele deixa um alerta, tá? Que eu quero deixar para você a respeito disso, desse ponto. 24:4, Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Então tome cuidado, esse é o sinal, eu estou correndo aqui para terminar daqui a pouco, tá, irmãos? Então esse é o sinal do meio religioso que é bem alarmante. E que sinal é esse? Sinal da apostasia. É que muitos também não iriam suportar a pregação do genuíno evangelho. Paulo vai dizer assim lá em 2 Tessalonicenses 4:3, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres, que lhe digam apenas aquilo que querem ouvir. Né? Elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. É uma profecia para os últimos tempos, que as pessoas não iriam ter apego com a verdade, não iam suportar a verdade, mesmo de um lado para o outro procurando mestre, segundo seus próprios desejos. E elas se recusarão a ouvir aquilo que a Escritura diz, mas seguiriam suas próprias ideias orientadas. Meu irmão, é um reflexo perfeito dos cristãos nesses últimos dias. Né? Cristão que não quer ouvir a genuína mensagem do Evangelho. Onde cristãos não estão nem aí para curtir doutrina, não estão nem aí para uma pregação bíblica. Pregações como o reino de Deus, arrebatamento. Pregações como a graça de Deus, pregações como santificação, arrependimento, são pregações que estão extintas do púlpito de muitas igrejas, são pregações que não são palatáveis para muitos cristãos, e por conta disso, né, vemos o cumprimento dessa profecia, e a gente vê que tem surgido todo tipo de igreja, e a gente vê todo tipo de crente se prestando todo tipo de culto a Deus. Né? E Jesus ele diz lá em Mateus 24:8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele vai dizer que aqui é o princípio das dores. As primeiras dores. Sabe? Fazendo alusão quando uma mulher ela vai dar à luz a uma criança, né? Ela passa 9 meses e quando se aproxima aquele período, ela começa a sentir as dores de parto. As primeiras contrações, na verdade. E aquelas contrações ela vai aumentando. E aumentando. E cada vez que vai aumentando, aquela mulher vê que está se aproximando. Está se aproximando o nascimento daquela criança. Então, irmãos, assim é os sinais. Os sinais que nós temos visto são as dores de parto. E elas vão aumentar. E elas estão aumentando. É cada vez, irmão, quando nós vemos o aumentar dos sinais na natureza, os sinais na sociedade, os sinais no meio religioso, é mostrando que esse dia qual nós não sabemos qual é, esse evento que vai acontecer muito rápido, ele está se aproximando.
Ele está chegando o momento exato. Está dizendo que Jesus está voltando, é o sinal. Então, irmãos, é um sinal. É o princípio das dores, né? Então, que nós venhamos guardar essa palavra, né? No nosso coração, tá bom? E aguardarmos, irmãos, este evento tão magnífico, tá certo? Tão magnífico que vai acontecer, tá bom? Então, que Deus em Cristo vos abençoe, que você guarde essa pregação em seu coração, tá bom? Em nome de Jesus.